Fala pessoal, tudo certo? Eu espero que sim. Acredito que eu já estou online aí. É bom. Abro no livro de Atos, vamos abrir no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, o nome do livro Atos dos Apóstolos. Bom? Depois dos Evangelhos, Atos dos Apóstolos. Vamos que vamos, Deus é bom, Deus é bom. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Quem está no Face, muito obrigado também. Me dê um retorno, por favor, se dá para ouvir. Que ainda não sei se eu estou falando e vocês estão me ouvindo ou se eu estou falando e só está eu falando sozinho aqui, sorrindo e ninguém está ouvindo. Amém, amém. Bora lá. Bora lá para quem está online. Vamos recomeçar nosso projeto em Atos dos Apóstolos. Eu lembro que eu comecei uma série em Romanos e deu muito certo, foi muito legal. O pessoal me falou que foi bacana, que aprendeu bastante. E Deus é bom, Deus sabe o que faz. Nós estamos voltando agora, tentando voltar com esses estudos. E eu já estou há um tempo já falando isso e vamos nessa. Pessoal, Deus é bom e suas misericórdias duram para sempre. Vamos lá. Áudio, espero que esteja bom. Deixa eu tentar ver por última vez, tá bom, gente? Última vez que eu vou ver se o áudio tá bom. E eu começo. Deus é bom, Deus é muitos estudos. Tá funcionando, tá funcionando. Oi, meu filho lindo. O que você tá fazendo? Cuidado com o fio, tá bom? Senão vai derrubar. Só pra ver se o som tá funcionando. O som tá bom, gente? Dá um ok pra mim aí. Acho que tá. Oi. Vamos nessa. Oi. 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 Pera aí, passa por aqui, ó. Vem aqui do meu lado, vem do meu lado aqui, ó. Passa por baixo. Dá um oi. Dá um oi lá, ó, ali na câmera, ali, ó. Aqui, nessa aqui, ó. Não, vai bater, não bate não, filho. Se balançar vai cair, meu filho lindo. Oi. Aqui nessa aqui, ó. Vem nessa aqui, ó. Olha ali, naquela ali. Oi. Agora dá nessa. Oi. Oi. Agora vai lá pra começar aqui, tá bom? Quer fazer oração pra gente começar? Não. Tem certeza? Não. Então sai por aqui, ó. Passa por baixo do fio. Por que acendeu a luz Pra e ficar- arrumou aqui? Pra ficar mais claro pra mim, pra eu fazer o vídeo. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Te amo, meu filho. Beijo. Amo, pai. Pronto, obrigado, filho. Vamos nessa, vamos orar. Amém, amém. Senhor Deus, poderoso Pai, Espírito Santo. Pai, eu te peço em nome de Jesus, fala com teus filhos. Te amo, meu filho. Fala com teus filhos através de mim. Pai, ajuda eu a pensar. Pronto, fechou. Pai, fala com teus filhos, aqueles que estão em diversos lugares, aqueles que vão ouvir agora, aqueles que vão ouvir depois também. Pai, que o seu Santo Espírito fale com eles, que não seja eu falando, mas o Senhor falando, pois eu sou um pecador falho e o Senhor é Deus e o Senhor pode alcançar os seus filhos através dessas palavras que eu vou dizer hoje. Pai, em nome de Jesus eu peço que o seu Santo Espírito fale a cada coração, pois no estudo breve que nós vamos fazer hoje, a gente vai entender que o seu Santo Espírito é fundamental e que a obra tão linda é o ministério, a obra de Jesus, do Espírito Santo. Que o que Jesus fez na cruz nos dá acesso a ter Deus em nós. Eu oro assim, Pai, para que o Senhor alcance os filhos, esteja com eles, para que o seu nome seja glorificado, para que o seu nome seja glorificado Oi. e para que o Senhor alcance toda a terra, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos nessa, pessoal. Abram as Bíblias de vocês, peguem papel e caneta, anotem tudo que eu vou falar, confira na Bíblia de vocês. Confira na Bíblia de vocês. E vamos nessa. Atos dos Apóstolos, a gente vai ler hoje e nós vamos fazer uma introdução. E vai ser hoje Atos dos Apóstolos 00. Por que 00? Porque se começar do 1 não ia dar tempo e a gente vai tentar fazer igual Romanos, um capítulo por dia. São 28 capítulos. Então, um capítulo por dia.
Glória a Deus por isso. Vamos lá. E como não dá para fazer muito rápido sem dar uma introdução, eu deixei hoje 00 e 01 a próxima semana, se assim Deus quiser. Então vamos ler, leia na sua Bíblia, confira, porque nem todo mundo que lê a Bíblia prega o Evangelho. E nem todo mundo que fala de Jesus prega o Evangelho. Então leia a sua Bíblia, confira o que está escrito, para que Deus possa usar o que você aprendeu, confirmando na sua palavra. Porque aqui é o próprio Deus falando. Atos 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Glória a Deus. Então, Atos 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por cada um que está aqui conectado. Deus é bom. Vamos nessa, rapaziada. Vamos nessa, pessoal. Seguinte, o livro de Atos, ele é um livro que ele fala sobre os atos do Espírito Santo no início da igreja. Então, Deus, ele fala conosco através dos seus livros da Bíblia. E esse livro, assim como os demais livros da Bíblia, assim como todos os outros livros da Bíblia, eles foram inspirados por Deus. Existiram outros atos, só que foram escritos por pessoas que não eram conhecidas, por pessoas que inventaram histórias. Então, esses livros não entram na Bíblia, porque existe um padrão para se entrar na Bíblia. Se você for lá no meu canal, dê uma olhadinha, tem um vídeo que fala sobre alguns padrões que precisava alguma carta, algum livro ter para entrar na Bíblia. Fora aqueles padrões, não podia estar na Bíblia. Então, muitos evangelhos, muitos livros não estão na Bíblia necessariamente por isso, porque não se encaixavam nos padrões que eram exigidos para ser Santa Escritura. E esse livro, o Atos, ele foi escrito por Lucas e foi escrito para ler junto com o livro do Evangelho de Lucas. Então é como se fosse o livro 1 e o livro 2, e seria uma continuação. No livro de Evangelho, ele escreve e ele mostra que Jesus estava fazendo e ensinando. E aqui, quando você lê o primeiro capítulo, o começo do livro de Atos, você percebe que está escrito o seguinte: escrevi relatando as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. E aqui ele começa a falar que ele continuou fazendo e ensinando até o dia que foi elevado aos céus. Então, os dois livros foram escritos para ler em continuidade. Então, uma dica boa para você é pega Lucas, lê Lucas e na sequência já lê Atos. Porque é o Evangelho, o que Jesus fez e o que a igreja fez através do Espírito Santo de Jesus. Então, esse livro, ele é um livro de uma narrativa histórica. Ele é o único livro do Novo Testamento que é um livro histórico. Esse livro é um livro que é garantia de que aquilo que está escrito lá aconteceu de fato. É claro que ele não narra todas as histórias do mundo, ele não narra tudo o que aconteceu, porque não é um livro que está a fim de falar sobre tudo. Ele é um livro que está a fim de falar sobre a história que aconteceu com aqueles apóstolos, com os discípulos de Jesus, com os apóstolos que ele escolheu. E a gente começa a ler Atos, e aí quando você se converte, talvez você é um novo convertido, você começa a ler Atos, você fica desesperado. Por quê? Porque você começa a ver que acontece coisas uma atrás da outra. Por exemplo, Paulo estava num lugar e ele foi para outro e orou e todo mundo se converteu. E aí foi para outro, fez uma oração e pregou e todo mundo se converteu. E Pedro ora e no outro dia eles são cheios do poder. Então você fica se sentindo um crente fraco. Porque quando você lê esse texto, você não percebe, não entende que ele foi escrito num período de 30 anos. 30 anos. Ao longo de 30 anos ele foi escrito. Então, assim, a sua vida vai passando e você vai ter experiências. Só que quando você for contar essas experiências, você não vai contar assim, ó. Aí eu estava trabalhando, depois de um mês que eu trabalhei, eu ganhei um salário. Não, você vai falar assim, eu trabalhei e ganhei um salário. Então vai parecer que foi rápido, foi fácil. Não é assim. Não que o Espírito de Deus não possa fazer dessa forma. Mas a gente não pode se iludir, porque aquilo era vida comum. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo estava almoçando e depois ele foi beber uma água.
Isso não ia estar escrito, porque isso não é impressionante, isso não é o que vai chamar a atenção. O que chama a atenção são as experiências que foram acontecendo durante esses 30 anos. Então pare para pensar quando você lê o livro de Atos que foram 30 anos. E esse livro, ele pode ser vivido por nós. Aquilo que aconteceu, muitas coisas são só para aquela época. Muitas coisas são só para aquela época. Por exemplo, as escolhas dos apóstolos foram para aquela época. Outro exemplo, vou tirar sorte para escolher um outro apóstolo porque Judas morreu. É para aquela época. Hoje em dia nós não vamos escolher na nossa igreja ou alguém para mentorear a nossa vida, ou um pastor para liderar, ou um marido para liderar minha casa. Eu não vou lançar sortes e escolher, porque era específico para aquela época. Porém, alguns princípios vão ser eternos. Por exemplo, para escolher o seu marido, você olhar para Paulo, quando ele começa a direcionar os líderes para as igrejas, no livro de Atos, ele vê critérios, ele analisa quem tem muita fé. Por exemplo, o primeiro mártir, Estevão, ele era um homem cheio do Espírito, cuidava dos órfãos e das viúvas, ele que levava a cesta básica. Então você vê que teve uma escolha na sorte, que era para aquele momento, mas também para hoje nós temos que escolher com critérios, que é um princípio para sempre, que Deus deixou, através do livro narrativa. Então nós também não podemos descartar, por ser narrativa, por ter contado uma história, que Deus não está falando conosco. Amém? Vamos lá. Esse livro foi escrito por Lucas. Lucas não viu Jesus pessoalmente. Mas ele esteve com o apóstolo Paulo, ele esteve com o apóstolo Pedro, ele esteve com João. Ele fala no seu primeiro livro que ele pesquisou com pessoas que estavam. Ele foi um discípulo de Paulo. E ele foi escrito aproximadamente no ano 63, 59 e 63 depois que Cristo, no ano depois de Cristo. Então, alguns eventos que aconteceram depois, por exemplo, a Jerusalém foi queimada, foi atacada pelos romanos. Essa destruição do templo não está narrada no livro de Atos. Por quê? Provavelmente ele escreveu antes. Então por isso que as pessoas datam aproximadamente de 63 e 59 depois de Cristo. E o objetivo de Lucas era realmente destacar isso. Nós temos que ler o Atos. É claro que hoje, como eu disse, nós vamos dar uma introdução. Depois nós vamos entrar em cada capítulo. Mas nós temos que dar destaque que o Evangelho... como que eu posso dizer? Perdão. Nós temos que dar destaque ao Evangelho em toda a Escritura, mas nós percebemos que os Evangelhos é a continuação do Antigo Testamento. E Atos é a continuação do Evangelho que Jesus fez. Então, são eventos que vão continuando. Então, o Evangelho ele era exclusivo para Israel. Aí Jesus vem e fala para os seus discípulos: espera que vai chegar, o Espírito vai descer sobre vocês, vocês vão ter poder, e agora vocês vão espalhar para o mundo essa boa notícia. Então a boa notícia era para Israel, e Israel recebe essa boa notícia e devia mostrar para as pessoas. O que acontece? Israel dá uma segurada, aí Cristo vem, Jesus vem e fala o seguinte: gente, é para todo mundo. E aí ele dá essa ordem para os discípulos, que a gente leu lá: vão até Samaria e confins a terra. E assim vai. Coisas, por exemplo, que eu estava falando, que foram exclusivas daquele tempo. Tirar sorte. Mas ensinamentos que é para a eternidade. Por exemplo, Deus separa pessoas. O Espírito Santo fala: envia Barnabé e Paulo. Em outro momento, a igreja está ajudando outras igrejas. Uma igreja manda mantimento para outra igreja. Isso tinha que ser, deveria ser uma prática hoje de todas as igrejas. Paulo, ele nomeia líderes, ele discipula as pessoas. Nós deveríamos, na verdade, ser discipulados. Alguém devia discipular a gente, nós deveríamos discipular alguém. Isso devia continuar. Isso devia ser prática nossa, ativa, de quem é crente, de quem ama Jesus. E aí Atos é o nome Atos dos Apóstolos. Mas a gente percebe, quando a gente estuda um pouquinho, a gente lê, que não é todos os apóstolos descritos. O Atos dos Apóstolos, ele vai falar só um pouquinho de cada apóstolo, não fala dos 12.
Jesus continuou a fazer e a ensinar. Atos dos Apóstolos fala isso. Jesus continuou a fazer e a ensinar por meio do seu Santo Espírito aos discípulos. O livro não fala dos 12. Só aparece alguns. Por exemplo, Paulo e Pedro, do 1 até 12. Pedro aparece do 1 até 12 mais. João ele aparece, mas não tem nada falando assim. João, o apóstolo João falou isso. Não, tá sempre Pedro e João, o Paulo e João junto. Ele tá junto com alguém. Então, João é o apóstolo que passa silencioso. Tiago ele aparece, mas ele é o primeiro mártir. Tiago aparece e morre. Então não fala dos 12 discípulos. Então o correto que as pessoas que estudam bastante, mais do que a gente, claro, eles dizem que não é o Atos dos Apóstolos, mas sim os Atos do Espírito Santo. Atos de Jesus através da sua igreja. Então a gente começa a ler diferente. Porque às vezes a gente tira o foco do Espírito Santo e de Deus e coloca os focos nos apóstolos. E às vezes a gente comete esse equívoco. A gente vai para uma igreja e coloca o foco no pastor, na liderança, e não em Deus. E aí a gente começa a analisar e a viver baseado no que aquele cara fala, não no que a Bíblia, a Santa Escritura e Deus nos fala. E aí quando você começa a perceber que o autor principal é Jesus, e ele está agindo através do seu Espírito Santo, você começa a ver diferente. E aí você começa a ter uma paixão a mais pelo relacionamento com Jesus. Porque aqueles homens eram comuns e nós também somos comuns. Bem comuns, melhor dizendo. Existem duas maneiras de separar o livro de Atos. Quando você está lendo o livro de Atos, e aí a gente vai perceber durante o livro, que é o estabelecimento da igreja. Jesus está entregando as chaves, entre aspas, das portas da organização para os apóstolos, e eles começam a organizar. Por isso que eu tenho muita resistência quando alguém fala que é apóstolo ou conhece algum apóstolo. Por quê? Porque os apóstolos estabeleceram isso. O próprio Jesus Cristo estava ressurreto falando com eles. Faz isso, faz aquilo, é assim que é para ensinar, é assim que é para fazer. Tanto que esses homens morreram por Jesus. Tanto que esses homens davam tudo que tinham para a obra de Jesus. Aí eu pergunto, o seu apóstolo, será que ele dá tudo que ele tem? Ou ele só quer ser apóstolo? Mas Deus é bom. E a gente precisa analisar, senão nós não queremos ser os apóstolos. E assim vai. Do capítulo 1 até o 7, acontece em Jerusalém. Do capítulo 8 até 12, sai de Jerusalém, vai para a Judéia e Samaria. Mas continua ainda em Israel. E aí a gente vai separando, né? Do 1 ao 7 está em Jerusalém, que é o estabelecimento da igreja. 8 a 12 sai de Jerusalém, Judéia e Samaria, mas continua em Israel. Filhão, você tá... Que lindo, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, filhão. Você me ajuda a me animar. Eu te amo. Capítulo 13, a igreja alcança os gentios. E aí a gente começa a ver essa separação. Ou a gente pode separar por figuras. E aí quando você estiver lendo, você pode querer também. Vou ler até o que Paulo fez, o que Pedro fez. E aí você separaria do 1 até 9, mais ou menos 10, que a principal figura do livro de Atos é Pedro. O Pedro se levanta, e Pedro fala, e Pedro faz e tal. E depois do 9, 10 até o final, principalmente a figura ali de Paulo falando, Paulo ensinando, até porque Lucas estava junto com Paulo, até porque Lucas estava junto de Pedro. E assim vai. A gente percebe que Jesus não está fisicamente, mas ele continua presente através do seu Espírito. Ele continua a fazer, a ensinar através do seu Espírito. Então, aqui eu vou abrir um parênteses para a gente conversar um pouquinho, uns 5 minutos, sei lá, para a gente entender sobre o Espírito Santo. A gente negligencia o Espírito Santo. A gente não trata o Espírito Santo como Deus. A gente não entende que o Espírito Santo é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E ele não é a terceira porque ele chegou depois, ele é outro Deus. Não, é porque são divididos em 3. Quem é Jesus? Uma vez eu vi uma postagem, cara, que mexeu comigo. Meu coração até apertou. A postagem estava escrito, quem é Jesus para você? E as pessoas escreviam, é o amor, ele é perdão, ele é sacrifício, ele é o top, ele tudo. Menos Jesus é Deus. E é um entendimento errado. Jesus é Deus, ele foi homem, ele está 100% homem na terra e ele é 100% Deus ao mesmo tempo, porém ele é Deus.
E ele se diminuiu. Quando Deus ele nasce do ventre de sua mãe, e sua mãe tem que te dar de mamar, isso é uma humilhação, e ele se diminui por amor a nós. Porém, ele é o próprio Deus, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o unigênito do Pai. E aí as pessoas respondem tudo menos Deus. Imagina se perguntasse para o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É uma fumaça, é um arrepio. Ai, senti o Espírito Santo. É um choro. A pessoa chorou, é o Espírito Santo. Poxa, eu assisto novela e choro. Big Brother, a pessoa sai do Big Brother, da Fazenda e chora. O Espírito Santo não é um choro, o Espírito Santo não é uma fumaça, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é essa luz, o Espírito Santo é uma pessoa. E o Espírito Santo é Deus. Meu Deus do céu, imagina se eu pergunto para alguém quem que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é top, mas não vai falar que ele é uma pessoa. Não vai dizer que ele não é uma fumaça. O Espírito Santo é uma pessoa. E aí o que define uma pessoa? Uma pessoa ela tem que ter entendimento para ser uma pessoa, tem que ter sentimento, tem que ter vontade e tem que interagir. Então como você sabe que você é uma pessoa? Você tem pensamentos? Você tem razão? Então você pode ser uma pessoa. Você tem sentimentos? Você tem vontade? E você tem interação? Então isso define uma pessoa. E aí a gente vai dar uma olhada, não precisa ver agora, mas você pode ler depois. O Espírito Santo tem razão. O Espírito Santo tem razão. Aí, Romanos 8:27, eu vou ler aqui rapidinho. Romanos 8:27, só para a gente ver o Espírito Santo tendo razão, tendo pensamento. 8:27, Romanos 8:27. Eu não ia ler, eu só anotei, mas eu vou ler rapidinho. E Deus, que vê o que está dentro do seu coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus. De acordo com a vontade de Deus. Então ele tem pensamento. Eu só vou resumir, tá? Eu não vou falar todos os atributos, porque hoje nós não vamos falar. Nós vamos resumir o livro de Atos. Introduzir ao livro de Atos. Não falar sobre quem é o Espírito Santo, ou a obra do Espírito Santo. Mas ele tem emoção, tem sentimentos. Romanos 15:30. Romanos 15:30. E você que já está lendo aí, já tem Romanos, está fácil, é só pular mais alguns capítulos. Romanos 15:30. Sentimento. Eu peço, irmãos, pelo Senhor, Deus que dá ajuda. Será que está certo? Espera aí, gente. Romanos 15:30. Emoções do Espírito Santo. Romanos 15:30. Eu peço, irmãos, pelo Senhor, o amor do Espírito. Pelo amor que o Espírito dá. Amor, quem sente, quem tem amor é pessoa. Quem sente, quem tem amor é pessoa. Agora Efésios 4:30, rapidinho, só pra gente ver o Espírito Santo tendo sentimento. Efésios 4:30. E não façais o Espírito Santo fique triste. Se ele pode ficar triste é porque ele tem sentimento. E essas características são de uma pessoa. Amém? Ele tem escolha, ele tem arbítrio. O Espírito Santo tem escolha, ele tem arbítrio. Ele faz escolhas. Vamos lá. 1 Coríntios 12:9. 1 Coríntios 12:9. Lembrando, eu não ia ler, eu vou correr aqui porque eu não ia ler. Eu ia pedir para você ler depois. 12:9. Mas eu quero ler para que a gente entenda que o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus. Para uma pessoa, o mesmo Espírito da fé e da outra da cura. Aqui está falando que o Espírito escolhe com sabedoria quem dá os dons, para quem dá qual dom, para qual pessoa ele dá. Ele escolhe, ele tem arbítrio. O Espírito Santo escolhe, ele tem arbítrio. Atos 13. Rapidinho, só para a gente ler Atos 13. Atos 13. Bora lá, Felipe, rapidinho. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor Jesus, o Espírito Santo disse: separa para mim Saulo e Barnabé. O Espírito Santo escolheu os dois. Eu vou enviar eles. O Espírito Santo tem escolha. O Espírito Santo interage. A gente acabou de ver que ele fala.
Atos 8, 28. Se fala, é uma pessoa, é alguém que conversa. Atos 8, 28. Só para a gente ver que ele é uma pessoa. E é a pessoa de Deus, Espírito Santo e Jesus que está aqui conosco. Atos 8, 28. Felipe voltou o caminho. Etiópia, e o seguinte, o Espírito Santo disse, vai lá e fala com ele. Vai lá e fala com ele. E se o Espírito Santo fala, quando o casal mente para o Espírito Santo, ele ouve. Se ele tem razão, entendimento, se ele tem sentimento, se ele interage, ele é uma pessoa. Ele não é uma energia, ele não é uma força, ele não é uma fumaça, ele não é uma luz. O Espírito Santo é uma pessoa. E ele é Deus, ele é uma pessoa divina. O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa divina. Depois você lê lá, Hebreus 9,14, eternidade. Hebreus 9,14, eu vou ler junto com você, porque, sei lá, Deus quer que eu leia, sei lá porque Deus quer que eu leia. Deus é bom, Deus sabe. Hebreus 9,14, Espírito Santo fala conosco, fala comigo, principalmente, Espírito Santo. Se é assim, imagine então quando maior ainda é o poder do Santo Espírito, por meio do Espírito Santo, por meio do Espírito eterno. O Espírito é eterno, é um atributo divino. Salmos 139, Salmos 139, 139, Salmos 139, 139, 9. Se eu subir no céu, aonde eu vou fugir do seu Espírito? Se eu subir no céu, lá você está. Se eu subir para o mundo dos mortos, lá você descer, você lá está. No Oriente você está. Onipresença, atributo de Deus. Atributo de Deus. Onisciência, 1 Coríntios. Eu anotei tudo isso para a gente entender que o Espírito Santo não é menor. O Espírito Santo não o Espírito Santo não é besteira. A gente brinca com o Espírito Santo, mas ele não é besteira. 1 Coríntios 2,10. 1 Coríntios 2,10. Meu Deus do céu. Deus sabe por que eu estou lendo 1 Coríntios 2,10. Mas a nós que Deus, por meio do seu Espírito, revelou o segredo. O Espírito Santo examina tudo. Até mesmo os planos mais profundos, escondidos de Deus. O Espírito Santo tem onisciência. E ele tem todo o poder. Pelo poder do Espírito foi gerado Jesus. Pelo poder do Espírito foi gerado Jesus no ventre de Maria. Esse Espírito está agindo através da sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. É Deus em nós. Imagina que Davi olhava a Deus, ele contemplava, mas ele entendia que o Espírito podia sair dele. Ele ora quando ele cai, quando ele peca, ele ora que não se afaste de mim o seu Espírito. O medo dele quando Davi pecou contra Urias e Batseba, ele fala, Deus, que eu não perca o meu reinado. Não, ele não ora isso. Que Deus, que eu não perca a minha esposa. Ele não ora isso. Ele ora, Deus, não afaste de mim o teu Espírito. Será que você e eu estamos agindo de forma que não entristecemos o Espírito a ponto de não nos importarmos que ele foi embora? Será que quando você peca e eu pecamos, a nossa preocupação é essa? Ou será que quando eu vejo um filme pornográfico no meu celular, eu fico pensando, tomara que minha esposa não encontre? Ou eu oro e peço, Deus, que o Senhor não afaste de mim o seu Espírito. Qual será a nossa oração depois do pecado? Qual será? Deus é santo, por isso devemos ser santos. O Espírito Santo está aqui agora nesse momento. Você está mexendo no celular, o que você está vendo? O Espírito Santo sabe o que você está vendo. E Ele é Deus, Ele é santo. Por isso que nós não podemos nos apresentar a Ele de forma impura. Não que nós precisamos nos purificar, é Ele quem nos purifica. Mas entenda, se você está pecando, o Espírito Santo pode não estar em você. E aí quando você lê a Bíblia, você vê em Isaías, que ele fala o seguinte, eu vi no alto sublime trono, e os serafins também viram, e os serafins cobriam os rostos, cobriam os pés. Por que eles cobriram o rosto? Porque se eles vissem a santidade de Deus, que é o único atributo que é levado
a 3. O Senhor é santo, santo, santo. É o único atributo elevado a 3. Se eles vissem, eles seriam consumidos. E por que as asas cobriam os pés? Porque se eles pisassem, eles seriam consumidos. É esse Espírito Santo que está aqui em Atos agindo através da sua igreja e em nós agindo através de nós. E nós estamos brincando com o Espírito Santo. Aí você vai assistir uma live. Meu Deus do céu, o celular não faz comigo não. Você vai assistir uma live e os caras ficam... Meu Deus do céu. Por que isso? Tem misericórdia de nós, Pai. E esse Espírito nos ajuda a viver uma vida comum. Isso mesmo, uma vida comum. Isso mesmo, uma vida comum. Tem gente que acha que santo é só ir para a igreja. Tem gente que acha a vontade de Deus é pregar, é cantar, mas não, é vida comum, assim como os apóstolos viviam. Paulo acordava, Paulo tomava um café da manhã e Paulo saía para pregar. Não estava, mas ele durante o dia ele estava orando pelo pão simples que ele tinha. Ao mesmo tempo ele ia orar diante do Areópago para que as pessoas se convertessem. Nós precisamos entender que o Espírito Santo está em nós. E a vida comum faz com que a gente entenda o valor do Espírito Santo. Durante 30 anos do livro de Atos, aconteceu coisas espetaculares. A cobra mordeu, os caras falaram em línguas, o povo entendia a língua dos caras, mas não é todo dia. Todo dia é você andando, tratando bem sua esposa, o Espírito Santo fazendo você pedir perdão àquela pessoa que você magoou, você nem encontra mais ela, mas você precisa. E o Espírito Santo fala, vai lá, pede perdão, cara. Aí você fala, mas eu não sou, eu sou tonto agora para ficar pedindo perdão, o cara nem liga mais. Pede perdão. Vida comum. Lucas, ele não era alguém espetacular. Quem é Lucas? Lucas era um médico. Ele largou a vida dele para fazer a obra para Jesus. E aí, uma coisa que eu acho engraçada é assim, imagina um médico largar a medicina para viver para Jesus. E nós, a gente entrega tudo porque a gente tem 5 reais. Claro que eu vou entregar tudo, eu tenho 5 reais. Agora imagina que eu tenho uma carreira de médico. Aí é outros 500. E ele entrega. E ele é um cara comum. E ele escreveu para Teófilo. Quem é Teófilo? Teófilo, e ele fala, e aí eu creio que é uma pessoa, porque ele fala excelentíssimo Teófilo, é uma pessoa. E o Teófilo não fez nada, entre aspas, não fez nada. E ele está marcado para sempre no cânon sagrado. Por quê? Porque ele se converteu e pediu para alguém, ou alguém decidiu falar para ele das coisas que Deus fez. Você é comum, Lucas é comum, Teófilo é comum, mas nós podemos hoje, porque o Espírito Santo está em nós, falar de Jesus para alguém também comum que está perto de nós. Vida comum. O Espírito Santo, ele é tão lindo, tão perfeito e tão sobrenatural porque ele está em nós, em nossa vida comum. A forma como você levanta, a forma como você responde uma mensagem no celular. Isso mostra que o Espírito Santo está com você. Todos eram comuns, são pessoas comuns que Deus usou. E através deles, Jesus continua ensinando através do seu Espírito. Nós vemos a continuação, quando vamos para o livro de Atos, que a gente vai começar a ler mais profundamente, nós vemos a continuação do agir de Deus na humanidade. Deus vem, tira o povo do Egito e ele abre o mar e as pessoas saem, Deus está agindo. Deus faz o seguinte, escolhe um rei e Davi vai ser segundo o coração de Jesus e assim vai. E aí vem Cristo, nasce dentro e aí Deus se interfere na humanidade de novo, nascendo, se tornando carne, habitando entre nós, morrendo por nosso pecado. Deus agindo na humanidade. E hoje Deus age na humanidade através da sua igreja. Uma igreja que se submete ao senhorio de Jesus. Uma igreja que obedece os mandamentos de Jesus, que ama esse noivo, a ponto de manifestar o que ele faz. Porque se quando eu, por exemplo, eu não estou em algum lugar, mas a Dani está, e ela faz uma promessa em nome do casal, essa promessa vai ser cumprida pelos dois. É o mesmo com a igreja, quando a igreja está lá, é o corpo de Cristo, colocando a mão no doente,
É o corpo de Cristo defendendo a mulher que apanha do esposo. É o corpo de Cristo defendendo aquela criança que não tem onde ir, não tem onde morar. Deus agindo na humanidade através da sua igreja. O livro de Atos nos mostra isso. Deus agindo através do apóstolo Paulo. O Espírito Santo tomando conta dele e enchendo ele. E encher não é porque ele pode ser um pouquinho, toma uma dose, toma outra dose, toma... Não, é porque ele toma totalmente aqueles homens. E eles são cheios do Espírito. Atos continua o Evangelho. O Evangelho é a continuação do Antigo Testamento. É o mesmo Deus, de antes até hoje. Deus está agindo na história. Deus está agindo através de você. Cumprimento das profecias. O Atos mostra para nós cumprimentos das profecias. Atos mostra o derramamento do Espírito. Atos mostra a missão aos gentios. Os gentios na igreja. E vai falando do Antigo Testamento. Falou, estava escrito em Joel que ia derramar o Espírito sobre toda a criação. Estava escrito em Amós que o mundo inteiro ia receber a boa notícia. A rejeição de Cristo do povo de Israel em Amós já foi profetizada. E isso alcançaria o mundo. São referências do Antigo Testamento. Por quê? Porque Atos é a continuação do Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus é a continuação do Antigo Testamento. O Espírito Santo ele ainda está agindo, ele continua intervindo. Deus ele ainda está aqui, agindo dentro de nós, através de nós. Nós somos o capítulo 29 do livro de Atos. Nós somos o capítulo 29 do livro de Atos. Jesus continua a fazer e a operar através da sua igreja. E ele faz isso para quê? Para que seu povo seja salvo. Para que seu povo seja salvo. Então quando você vê uma igreja corrompida, pedindo dinheiro, enganando as pessoas, que existe e que acontece, ela não é a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo está manifestando aquilo que foi manifesto no Evangelho. Aquele poder que é o poder de Deus, manifesto na vida dos apóstolos em Atos e também em Jesus, ele está acessível a nós através da nossa vida comum com Deus. Porque o Espírito Santo e Deus, eles são os mesmos antes, são os mesmos hoje. E ele continua agindo em sua história. Ele continua agindo através de nós. Nós somos o Atos 29. O Atos 28 chega e acaba, por quê? Porque nós daríamos continuidade. Não estão fazendo novas Bíblias. O cânon não está sendo escrito novamente. Mas nós somos as cartas vivas que estão sendo escritas. Que as pessoas estão lendo. Nós precisamos entender. Quando lemos o livro de Atos, escrito por Lucas, que não viu Jesus, mas esteve com Paulo, esteve com Pedro, a gente lê e vê obras maravilhosas. E a gente entende, não é todo dia que vai acontecer algo espetacular. Mas todos os dias nós precisamos estar dispostos a viver o que Jesus quer através do seu Santo Espírito. Nós não vamos vencer o pecado. Nós não vamos vencer isso. Nós não vamos porque nós somos pecadores. Mas Jesus e o seu Santo Espírito através de nós nos dá força para conquistar vitórias e vitórias e vitórias contra o pecado. Ser cheio do Espírito Santo hoje em dia, muitas vezes não é você pôr a mão em alguém e orar e o demônio sair da cabeça dele. Às vezes é você amar sua esposa a ponto de entregar sua vida por ela. Submeter ao seu marido a ponto de entender que ele é uma autoridade espiritual. Se você é filho, respeitar e honrar os seus pais, mesmo que eles não estão certos. Ser cheio do Espírito Santo é amar o próximo, o mais próximo. É muito fácil eu sair daqui, eu vou para a África, eu estava conversando com o rapaz agora, eu vou para a África e eu vou lá ajudar as pessoas, mas o meu vizinho aqui embaixo, eu irrito ele, encho o saco dele, se possível eu estaciono o carro ao contrário para ele não poder sair. Provavelmente eu não estou cheio do Espírito Santo. Que sejamos cheios do Espírito Santo. Que esse resumo te dê força, entendimento, para saber que eu sou comum, você é comum, mas Pedro também era comum, Paulo era comum, Lucas era comum, Teófilo era comum, mas foram homens que o Espírito Santo decidiu encher. E você também pode ser esse homem, você pode ser também essa mulher. Amém?
Que essa introdução, que esse resumo te dê vontade de ler Atos, que dê vontade de você voltar e a gente continuar a semana que vem. Mas que seja para a honra e glória de Deus. Eu não tenho nada para entregar a vocês, mas eu conheço alguém que tem, que é Jesus, através do seu Santo Espírito. Ele pode te curar, ele pode te libertar, ele pode te ajudar a ser essa morada que o Espírito Santo quer habitar na vida comum. No seu cafezinho com leite que você toma. O Espírito Santo quer estar lá. Deus quer estar lá. Na sua hora de deitar, na sua hora de mandar mensagem para alguém, o Espírito Santo quer estar lá. E aí você vai ver coisas sobrenaturais, assim como está escrito no livro de Atos. Porque a igreja de Deus, Jesus, estão ainda se manifestando na história, através de nós. Amém? Glória a Deus por isso. Senhor, eu oro para que o Senhor entre no coração dessas pessoas e fale profundamente com elas através do seu Santo Espírito. Pai, que todo o entendimento que a gente tem sobre as Escrituras nos aproxime e nos leve mais perto de Ti. Pai, que Teu santo nome seja glorificado através de cada palavra que as pessoas a partir de hoje vão dar e falar, porque elas sabem que o Senhor está vivendo em nós. Pai, coisas que outras pessoas oraram, coisas que outras pessoas pediram, para que o Seu Santo Espírito enchesse-as, nós temos o privilégio de andar, não com Emanuel, que é Deus conosco, mas com o Espírito Santo, que é Deus em nós. Pai, obrigado por esse privilégio. Muitas vezes nós somos ingratos e gostaríamos de ter nascido em outras épocas, mas o Senhor nos escolheu e nos chamou para nos encher do Teu Santo Espírito, para que a gente escreva e viva essas cartas que as pessoas estão lendo. Pai, em nome de Jesus, não só quem está ouvindo, mas que eu também seja transformado por esse estudo, por essas palavras. Pai, que não venha ser só palavras, não venha ser só estudo, mas que também venha ser cheio do Seu Santo Espírito e poder. Porque não adianta nada nós crescemos em entendimento e não crescemos em experiências, não crescemos em conhecimento, não crescemos em intimidade contigo, Senhor. Pai, esses homens da Bíblia, de Atos dos Apóstolos, eles tinham intimidade com o Seu Santo Espírito. Pai, o Seu Santo Espírito falava e eles obedeciam. Pai, que nós sejamos homens e mulheres que o Seu Santo Espírito fale e nós obedeçamos. Pai, eu oro em nome de Jesus que o Senhor esteja em cada canto dessa live. Pai, em nome de Jesus, que as pessoas que vão ouvir depois também sejam abençoadas e que o Seu nome seja glorificado. Pai, eu oro assim, Pai, Senhor, para que seja feita a Sua vontade, para a glória de Deus, para os interesses de Cristo e para o bem da igreja e do mundo. Em nome de Jesus eu oro, agradecendo por todos que estão aqui, agradecendo por cada um e para cada família, que vocês levem esse conhecimento a cada sua família. Pai, eu oro agradecendo porque o Senhor é Deus e o Senhor tem o controle de tudo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Gente, muito obrigado você que esteve aqui. Depois vai estar lá no YouTube. Desculpa a enrolação no começo do vídeo. É que Deus sabe que quando a gente volta, quando a gente começa a fazer esses projetos, a cabeça fica a milhão. E é sobre isso e tá tudo bem. Tá bom? Um abraço para vocês. Obrigado para quem ficou até o final aqui. Obrigado para quem assistiu depois. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Um super beijo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Tchau pra vocês. Tchau, tchau.